Hoje eu quero falar das tais pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, outrora vistas como instrumentos democráticos de mensuração da vontade popular, transformaram-se em ferramentas criminosas de manipulação em massa. Não há mais espaço para ilusões. O que temos hoje é uma guerra franca e declarada das classes dominantes contra a maioria da população. Uma luta de classes disfarçada de democracia, onde as pesquisas eleitorais são as armas preferidas dos poderosos para impor os seus interesses e perpetuar a dominação. É hora de denunciar essa farsa, de expor a podridão desse sistema e de exigir o fim dessa manipulação descarada. Chega! Não se enganem, as pesquisas eleitorais não são neutras. Elas são meticulosamente planejadas, executadas e divulgadas, com um único objetivo, um único propósito: moldar a opinião pública em favor dos interesses das elites. Essas pesquisas, longe de serem um retrato fiel da realidade, são uma distorção grotesca, uma narrativa fabricada para conduzir as massas como gado rumo ao abatedouro eleitoral. A metodologia é manipulada, as amostras são enviesadas e os resultados são divulgados de forma estratégica para criar a ilusão de consenso. É uma máquina de enganação, um teatro armado para fazer o povo acreditar que não há alternativa além dos candidatos escolhidos a dedo por aqueles que se consideram os donos do poder. E quem são os cúmplices dessa farsa? A mídia bandida, sempre pronta a servir de megafone para as elites. Em vez de informar, ela desinforma. Em vez de esclarecer, ela confunde. Em vez de empoderar o cidadão, ela o reduz a um mero espectador passivo, incapaz de pensar por si mesmo. As manchetes são gritantes, os números são inflados e as narrativas são construídas para criar a sensação de que tudo já está decidido. O candidato X está disparado na liderança. O candidato Y não tem mais chance. A eleição já está ganha. É assim que eles nos tratam, como idiotas úteis, como massa de manobra, como meros figurantes em um jogo que já está viciado. Não nos iludamos. O que está em jogo aqui é uma luta de classes. As pesquisas eleitorais são apenas uma das armas que são utilizadas por essa elite para manter seu domínio sobre a maioria da população. Enquanto os ricos e poderosos controlam os meios de produção, as instituições e a mídia, o povo é mantido na ignorância, na miséria e na desesperança. As pesquisas são apenas mais uma forma de perpetuar essa dominação, de garantir que os candidatos das elites sejam eleitos e que os interesses do povo sejam sistematicamente ignorados. É uma guerra silenciosa, minha gente, mas não menos brutal. Enquanto os trabalhadores lutam para colocar comida na mesa, as elites brincam de Deus, manipulando a opinião pública como quem joga xadrez. Eles não se importam com o sofrimento do povo, com a fome, com a falta de emprego, com a violência. Tudo o que essa gente quer é manter o seu poder, sua riqueza e seus privilégios. E para isso, eles estão dispostos a tudo: mentir, manipular, corromper. Não há limite para a ganância desses parasitas. Não há limite, não há limite. A mídia, infelizmente, se algum dia foi, não é mais guardiã da democracia. Ela se transformou em uma máquina de propaganda a serviço das elites. Em vez de informar, ela distorce. Em vez de educar, ela aliena. Em vez de promover o debate democrático, ela impõe uma narrativa única, uma visão de mundo que serve apenas aos interesses dos poderosos. As pesquisas eleitorais são a cereja do bolo dessa manipulação midiática. Elas são divulgadas com estardalhaço e repetidas à exaustão, transformadas em verdades absolutas. E o povo, o pobre povo, acaba engolindo tudo sem questionar. Mas não podemos mais aceitar isso. Não podemos mais permitir que a mídia bandida continue a nos tratar como idiotas. Não podemos mais aceitar que as pesquisas eleitorais sejam utilizadas como armas de manipulação em massa. Chega de mentiras, chega de manipulação, basta de crime. Já está mais do que na hora de dizer basta.
Já está mais do que na hora de proibir as pesquisas eleitorais como as conhecemos hoje. Essas pesquisas não servem ao povo, servem apenas aos interesses das elites. Elas não promovem a democracia, elas a corrompem, elas não informam, elas manipulam a opinião pública. Por isso é urgente que seja elaborado um projeto de lei para proibir a divulgação de pesquisas eleitorais pela mídia. Essas pesquisas, se forem realizadas, devem ser usadas internamente pelos partidos políticos para poder orientar suas estratégias, mas nunca, jamais, como instrumento de manipulação em massa. Se eu fosse deputado, eu faria um projeto como esse. A mídia não pode mais ter o poder de influenciar as eleições com base em números inflados e distorcidos e narrativas totalmente fabricadas. O povo não pode mais ser tratado como um rebanho de ovelhas, incapaz de pensar por si mesmo. Chega de manipulação, chega de desrespeito, chega, basta de mentiras. Mas não basta apenas proibir as pesquisas eleitorais. É preciso ir muito além. É preciso educar o povo, capacitá-lo para que ele possa pensar criticamente, questionar as narrativas impostas e ser capaz de tomar suas próprias decisões. A verdadeira democracia só será possível quando o povo estiver consciente de seus direitos e de seu poder. Enquanto continuarmos a ser manipulados, a ser enganados, a ser tratados como meros peões em um jogo de xadrez, nunca seremos verdadeiramente livres. Jamais alcançaremos a nossa liberdade. Por isso, eu conclamo todos os cidadãos de bem, todas as pessoas que ainda acreditam na democracia e na justiça, a se unirem em torno desta causa. Chega de manipulação, chega de mentiras, chega de desrespeito. É hora de lutar por uma democracia verdadeira, onde o povo seja soberano e as eleições sejam verdadeiramente livres e justas. As pesquisas eleitorais, como são utilizadas hoje, são uma afronta à democracia, um instrumento de manipulação em massa que serve apenas aos interesses dessas elites podres. Não podemos mais aceitar isso. Não podemos mais permitir que nossas escolhas sejam manipuladas, que nossa vontade seja distorcida, que nossa voz seja silenciada. É hora de agir. É hora de exigir o fim das pesquisas eleitorais como instrumentos de manipulação midiática. É hora de lutar por uma democracia verdadeira, onde o povo seja soberano e onde as eleições sejam livres e justas. Assim nós terminamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.